A paz do Senhor, pessoal. Amém. Hoje nós vamos para a nossa lição de número 9, que tem por título A Igreja Agonizante, que se encontra o texto áureo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É possível ser um morto-vivo? Começo com essa pergunta. Será que é possível a gente viver, mas estar morto? O que Jesus queria dizer ali para a igreja de Sardes? E o que nos faz entender que os cristãos de Sardes faziam parte de uma igreja morta? Por que uma igreja morta? Por que algumas pessoas vivem de aparência? O que é viver de aparência? É você ser, ou pelo menos tentar ser, aparentar ser aquilo que você não é. Uma pessoa que aparenta ter muito dinheiro e às vezes não tem, aparenta ser alguma coisa e na verdade ela não é, uma falsa humildade, uma falsa espiritualidade, enfim. Existem diversas formas de viver de aparências. Mas aqui vamos entender um pouquinho o contexto da igreja de Sardes. Primeiro, como a gente viu nas lições passadas, o Senhor Jesus ele começava as cartas ali às igrejas elogiando: olha, eu conheço a tua perseverança, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, mas você tem sido fiel. Mas para a igreja de Sardes não. Jesus ele não faz nenhum elogio, pelo contrário. Ele começa novamente falando: olha, conheço as tuas obras. E logo de cara Jesus já fala assim: tens nome de que vives e estás morto. Eu fiquei pensando essa semana no Senhor Jesus olhando para mim, porque ali o Senhor estava falando para uma igreja. Mas uma igreja, ela não significa 4 paredes, né? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, a igreja era Sardes ali, os irmãos que congregavam ali, ao pastor daquela igreja. Mas eu fiquei imaginando o Senhor Jesus olhando para mim: olha, Daniela, você tens nome de que você vive, você tem aparência de estar viva, mas você está morta. E ali, só de imaginar isso, eu já comecei a chorar e a pedir misericórdia ao Senhor, porque viver de aparência é muito fácil, né? Porque a gente consegue enganar muita gente, mas quem estava falando com eles é aquele que sonda os corações. E não importa o que aquela igreja fazia, o que aquela igreja vivia, ela estava morta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a gente tem que pegar essas cartas dessas igrejas e trazer o quê? Para a nossa vida. Vamos de novo, eu sempre falo isso, refletir na nossa vida aquilo que o Senhor quer falar conosco. E a gente precisa pensar, se o Senhor olha pra gente e fala: você tem aparência de estar vivo, mas você está morto. E a igreja de Sardes era uma igreja ativa, ela tinha uma boa reputação, então era uma igreja que estava funcionando normalmente, aos olhos ali daquela cidade, aos olhos de qualquer pessoa, era uma igreja normal, estava tudo bem, tudo estava acontecendo perfeitamente. Não há registros aqui históricos de que eles tinham, nem bíblicos, de que eles tinham problemas com heresias, com idolatrias, assim como nós estudamos nas outras igrejas que tinham pessoas ali enganando, com coisas
sexuais, né, como nós vimos nas outras aulas, né, imoralidade sexual, não estava vindo o nome, imoralidade sexual, hipocrisia e outras coisas ali. Não, eles eram uma igreja, ok, na média ali, ó, tá tudo acontecendo, mas Jesus, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele sabia que não era assim, que eles tinham perdido talvez o verdadeiro amor, que eles tinham perdido a essência, que eles estavam fazendo muitas vezes, como eu sempre falo, no automático, e causou o quê? Não só um esfriamento espiritual, mas como Jesus fala aqui, de morte espiritual. E ali a gente pode ver 3 grupos de cristãos que se encontravam nessa igreja de Sardes. O primeiro é os que estavam mortos, o segundo citado por Jesus são os que estavam prestes a morrer, e o terceiro eram os que conseguiam permanecer vivos. Certa vez Jesus ali, ao falar com os fariseus, né, lá em Mateus 23, 27, ele fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Como que é um sepulcro? Né, se a gente for ver, se você tem dinheiro ali, a família, você faz uma campa bonita, cheia de flores, com foto e azulejada, né? Quem já foi ao cemitério, você vê ali de famílias inteiras, né? Uma coisa que vai ficando ali. Mas pode ter a beleza que for. O que tem dentro de um sepulcro? Como diz o Senhor Jesus, imundícia. Estão cheios de ossos e imundícias. Que nós não sejamos como sepulcros caiados, que por fora, olha, tá tudo bem. Porque pode acontecer de eu estar na obra do Senhor, de eu estar trabalhando para o Senhor, de eu ser ativa na igreja, mas eu não estar amando o Senhor de todo o meu coração, eu não estar com o meu coração inteiro ali na obra do Senhor, naquilo que eu esteja fazendo. Isso a gente precisa tomar muito cuidado. Como que a gente toma esse cuidado? Estando sempre alerta. O pastor Sebastião sempre falava, olha gente, o diabo ele não tem pressa nenhuma, ele vai devagarzinho. Se você pega uma parede aí com uma infiltração, aquela parede ela não vai ruir ali do dia para a noite, não. É um pouquinho de água ali que vai minando e aquilo vai entrando, vai se infiltrando naquela parede. Quando você vai ver, você bate assim na parede, ela cai, porque ela está tomada por aquela infiltração. Eu acho que cai, né, gente? Eu não entendo muito de obra. Mas o que eu quero dizer aqui é que é isso. O pecado ele vai entrando devagarinho no nosso coração. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E aí a gente vai deixando de ouvir a voz do Senhor e vamos continuando. Ah, tá tudo bem, eu tô indo na igreja, eu tô assistindo a escola dominical, eu tô cantando, eu ponho um louvor, eu louvo aqui em casa, né, nesse período que a gente tá vivendo. Mas lá dentro, no nosso coração, será que tem ardido ainda aquela chama pelo Senhor? Aquele desejo ardente, aquele primeiro amor, como nós já falamos aqui em outra aula? A gente precisa tomar cuidado. O pecado, ele é muito sutil e nós precisamos estar vigilantes. E aqui no começo, no capítulo 3, fala, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como assim 7 Espíritos de Deus, né? E a lição traz essa explicação também, que na verdade isso significa a plenitude da divindade. Talvez Jesus tenha usado o número 7 porque estava falando as 7 igrejas ali, que ele é pleno, que ele esquadrinha ali em todos os lugares, que ele tem o poder de julgar, o poder de analisar o que cada igreja ali estava vivenciando e estava se comportando na sua presença. E elas simbolizam, né, o Espírito de Deus nas múltiplas manifestações. E como eu já falei, essa igreja ela tinha fama de estar viva, mas ela estava morta. Muito cuidado, gente. E qual que é a exortação que o Senhor faz aqui? Ó, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Deus sempre traz, ele não só aponta o erro, mas como sempre o Senhor ele traz um caminho de restauração. Ele dá uma opção para você se arrepender, né, enquanto há tempo, porque você tem uma chance ainda na sua presença. Você tem chance de se arrepender, de lembrar daquilo que você ouviu e guardar,
né, um pouquinho antes, olha, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então era uma igreja que tinha obras, né? Tinha fé, tinha obras, era ativa, eles trabalhavam, eles pregavam, eles louvavam, mas essas obras, o comportamento deles não era íntegro, né? Quais são as motivações? Quais são as nossas motivações? A gente pode fazer muita coisa, mas Deus conhece as nossas motivações. E refletindo, eu acho que é melhor a gente parecer que não tá bem mesmo quando a gente não tá. É melhor a gente deixar transparecer isso para que o Senhor nos restaure, para que a gente mesmo olhe no espelho e olhe para dentro da gente e veja, olha, eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não tô bem espiritualmente, eu preciso de ajuda. Isso é muito melhor do que a gente viver de aparência, pensando que tá tudo legal, que tá tudo bem, e não estar. E morrer, perder a salvação. Essa igreja não tinha inimigos externos, problemas com heresias, como eu já falei, mas eles perderam o genuíno caráter cristão. Quero ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16. Quais são as orientações ali que nós temos como igreja? Olha lá. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos, né, aparte-se de toda forma, ou de toda aparência do mal. A gente tem que pedir para o Senhor discernimento, para que a gente possa discernir realmente o que é mal e de pronto, de imediato, já nos afastarmos, porque o diabo ele não tem pressa, mas ele não brinca em serviço. Qual que é a missão dele? Roubar, matar e destruir. Ele quer nos destruir. Então ele não brinca. O pecado não é brincadeira. A gente não pode brincar com o pecado, né? E muitas vezes você fala, mas eu não tenho nenhum pecado assim, eu não tô, né, fazendo, fornicando, adulterando, sei lá, mas, né, blasfemando. Mas o que eu quero mostrar aqui é que às vezes as pequenas coisas, né, não existe pecadinho e pecadão, né? Não existe pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. Mas as pequenas coisas, o que muda na verdade é a consequência, né? Se você comete, você mata alguém, você vai ser preso, mas de repente se você faz uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ninguém vai te prender, né? Mas são as pequenas coisinhas que vão minando lá o nosso coração, como eu falei, da parede lá infiltrada. Então é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado quando o errado se torna o certo, porque a gente vai criando o hábito de fazer as coisas erradas e daqui a pouco nem a gente mesmo se dá conta de que aquilo é errado, de que a gente precisa se consertar. E a preservação dos valores cristãos. Devemos receber o evangelho e colocá-lo em prática. A gente lembra da parábola do semeador ali, que é a palavra, né? Diversos tipos de terra, e aí ela cai ali num terreno rochoso, se não me engano, e os cuidados dessa vida levam, né, a palavra, embora a gente não guarda no coração, ou a gente recebe a palavra com alegria, diz ali em outro solo, mas de repente a gente se esquece, né, a gente se sente sufocado e isso se perde. A parábola das 10 virgens, né, 5 eram prudentes, outras não. A gente precisa guardar esses valores aqui que a gente leu em 1 Tessalonicenses 5, vamos guardar, vamos seguir essa receitinha de bolo, ler todo dia esses versículos e olha, não posso esquecer de fazer isso aqui, eu estou fazendo esse, mas esse não. Vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque Deus não abre mão de nós, né? E as orientações aqui que a lição nos dá. Fique atento, né? Que é a vigilância ali onde Jesus fala, olha, eu virei sobre ti como um ladrão, né? Isso se remete ou à vinda de Cristo ou a uma calamidade específica àquela igreja. Arrependa-se, a gente precisa acordar do nosso sono espiritual e devemos nos fortalecer. Quando a gente identifica que há algo errado, buscar ajuda. E nós, muitas vezes, se você está forte, se está tudo legal, saber identificar que às vezes tem alguém do seu lado que não está legal e você precisa ajudar. É aquela velha historinha, o mais forte ajuda aquele que está mais fraco. Isso é ser igreja, né? É você pedir ajuda quando você não está bem e é você ajudar quando você está bem. A gente não pode ser egoísta, né? E guardar tudo pra gente. Não, eu tô bem, o resto aqui eu não quero nem saber. Não, interceder, orar, conversar, né? As amizades servem para isso, pra gente identificar,
A liderança serve para isso, a gente precisa entender aquilo que se passa com as pessoas, né? Pedir discernimento do Senhor mesmo, em oração, para que às vezes quando você olha para alguém, o Espírito Santo, não é adivinhação, e nem querer saber da vida do outro para fazer fofoca, não é isso que eu tô falando, mas você precisa ter aquela intimidade com o Espírito Santo, para que quando você olhar ali, opa, fulano não tá legal, ele precisa de oração, ele precisa de uma palavra, e o Senhor é quem vai te falar isso, né? Você não precisa desenvolver habilidades psicológicas, né? Mas é o Espírito Santo que faz isso em nós. E há uma promessa. No final, Jesus fala ali que haviam aqueles que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Então sempre há um remanescente, sempre há aqueles, como eu estou falando, que estão fortes na presença do Senhor e que podem ajudar outros. E no final, Jesus faz ali uma recompensa, né? Ele faz uma promessa. Nas antigas cidades, elas mantinham um registro, um livro, né, dos seus habitantes. Então, quando alguém morria, estava o nome de todo mundo escrito ali naquele livro, era um hábito. E quando alguém morria, esse nome era riscado. E o que Jesus fala lá nos últimos versículos do livro da vida, que é o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então que esse seja o nosso objetivo, ter o nosso nome escrito ali no livro da vida. Então se a gente pega aqui o contexto histórico, quando alguém morria, o nome era riscado, né? Fazendo uma alusão, talvez se a gente está morto espiritualmente, será que o nosso nome está ali no livro da vida? A gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado, né? A gente tem que ter zelo com as coisas de Deus, zelo com a nossa vida espiritual. Assim como a gente tem que ter zelo com o nosso corpo físico, né? A gente não tem que comer bem, se exercitar, né? Pensar coisas boas, tudo para nossa saúde física e mental. Se você não faz isso, também você precisa, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa se exercitar para se manter bem. Mas, assim como a gente faz isso com o nosso corpo físico, a gente precisa fazer com a nossa vida espiritual. Nos alimentar bem, exercitar a nossa fé, a nossa oração, a leitura da palavra, né? Então que isso possa estar guardado no nosso coração e lembrar que o Senhor, né? O título da lição fala uma igreja agonizante, forte, né? Aquela igreja que está morrendo ali pedindo ajuda. Não, mas que possamos estar vivos e caso não estejamos, o Senhor é um Deus de vida e Ele tem vida para nós. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Uma boa semana a todos e que Deus abençoe.